A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Nós estamos hoje dando início aqui à Escola Bíblica Dominical e nós hoje vamos iniciar o estudo da Epístola aos Romanos, ou da Carta aos Romanos. E essa é uma das cartas do Novo Testamento, escrita por Paulo e foi escrita porque o apóstolo Paulo queria ir visitar os irmãos lá em Roma. Nós, na verdade, não sabemos exatamente se já havia uma igreja em Roma, possivelmente sim. Talvez alguns irmãos que saíram de Jerusalém, tanto no dia de Pentecostes, como também posteriormente, durante a perseguição que acontecia aos cristãos ou à igreja em Jerusalém. Muitos irmãos e irmãs saíram pelo mundo afora e possivelmente muitos desses irmãos foram parar em Roma e lá começaram a falar sobre o Evangelho, a pregar o Evangelho, a explicar o Evangelho, mas parecia que, como sempre, em todo lugar onde o Evangelho chegava, havia muitas dúvidas, porque normalmente os discípulos iam primeiramente aos judeus, e era então pregado o Evangelho aos judeus, como nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, que nós encerramos no domingo passado. E depois, então, quando os judeus já sabiam do Evangelho, então o Evangelho era pregado aos gentios. E, com certeza, muitos desses irmãos lá em Roma estavam aguardando, ansiosos, por um dos apóstolos para poder eles mesmos explicarem aos romanos sobre a fé, a nova fé que eles estavam abraçando em Cristo Jesus. E poder tirar dúvidas. Então Paulo, possivelmente, quando ele está em Corinto, possivelmente quando ele estava em Corinto, ele resolve escrever uma carta aos irmãos de Roma, aos romanos, como é chamada essa carta. Então, é algo muito interessante. E Paulo tem como objetivo falar sobre Jesus para os romanos. Então é muito interessante essa epístola. Nós vamos ler o texto bíblico que vai do capítulo 1, do versículo 1 até ao 17, para podermos começar então essa introdução ao livro de Romanos.